Bem-vindo ao Century Talks, um podcast sobre assuntos patrimoniais. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que mistura um pouco de economia real com investimentos. Hoje vamos falar sobre fundos de debênture incentivados. E para isso a gente está aqui com o Matheus. Matheus, bem-vindo à Century. Fala pessoal, prazer estar aqui com vocês. Ele é RI da Sparta, Fundo de Investimentos. E a gente está aqui para falar sobre essa classe de ativos que é muito interessante, que a gente aqui na Century, a gente indica bastante para os nossos clientes, que tem vários benefícios que no decorrer da conversa a gente vai explanando mais. E a gente aqui na Sparta espera que vocês continuem indicando. Continua fazendo esse bom trabalho que vocês vêm fazendo, que vamos dizer assim, a aplicação será garantida por um bom tempo. Mas vamos lá, Matheus. Eu queria que você se apresentasse a Sparta, conta a história de vocês, até para quem está nos ouvindo ou nos vendo, entenda quem é a Sparta Investimentos. Maravilha. Eu faço o RI da Sparta, né, relacionamento com investidores, há um pouco mais de 2 anos, e a Sparta é bem mais antiga do que isso, né? A Sparta começou em 93 e por um bom tempo foi uma gestora mais voltada para as commodities, né, principalmente commodities agrícolas. E com o tempo a gente foi percebendo que o investidor brasileiro, os nossos investidores, tinham mais aderência com fundos de renda fixa, que é o que todo mundo gosta. Previsibilidade, segurança. Essa Selic, esse patamar. País da Selic de 2 dígitos, né? Às vezes de uma inflação muito alta também. Então, o que funciona é a renda fixa. Então, desde 2010 aí, a gente já tem um foco total em renda fixa crédito. Não variamos o nosso menu de opções, né? Foco total em renda fixa. E hoje, com 22 bi sob gestão, metade disso em fundos de debêntures incentivadas. Tá, mas você comentou aqui no final debêntures incentivadas. Para quem está ouvindo aqui a primeira vez esse termo, o que é uma debênture? E principalmente, o que é uma debênture incentivada? Legal. Bom, vamos pensar no CDB, que todo mundo conhece, né? Um título de dívida que o banco está ali captando um dinheiro seu por um prazo determinado. A debênture é a mesma coisa, só que quem emite geralmente é uma empresa não financeira, né? Então é uma promessa de pagamento lá no futuro. Empresas captam dinheiro seu hoje, te paga com juros amanhã. E a incentivada é um pouco mais recente, mas basicamente é uma debênture voltada para segmentos específicos da economia que foram contemplados com benefício fiscal para a pessoa física. Então, se você é uma empresa de energia, por exemplo, uma empresa de logística, uma empresa de telecomunicações, setores considerados estratégicos para a economia, pensando na infraestrutura do país, as empresas pertencentes a esses setores podem emitir debêntures isentas de imposto de renda para o investidor, se ele for uma pessoa física. Então, dá o belo de um benefício aí de isenção fiscal para as pessoas físicas. Bem importante esse ponto que você acabou de comentar. Então, quer dizer o seguinte, vamos utilizar um paralelo, assim, que é um CDB de banco, é um CDB só que investido em empresas privadas, e que esse investimento em empresa privada, ao invés de pagar aí imposto de renda igual um CDB, ele é isento de imposto de renda. Exatamente. Na pessoa física, certo? Para pessoas físicas. Isso é um fator bem legal. E quais são os setores da economia que geralmente essas debêntures são que o governo libera para fazer esse tipo de investimento? Legal. São diversos, mas tem alguns que são principais e que você encontra mais presente nos fundos da Sparta também. Energia, e aí está falando de geração, transmissão, distribuição. Saneamento, você tem logística, você tem telecom, você tem óleo e gás, uma lista longa aí de setores. Agora falando um pouco mais da questão operacional da Sparta, como que vocês fazem essa análise de qual ativo entra para dentro da carteira da Sparta? Legal. Quem já viu alguma oferta pública, né, já conversou com o seu consultor, geralmente vê ali algum rating, alguma nota. O que é isso? Quando a gente vem investir numa debênture, você quer saber se ela é uma boa pagadora ou não, e você quer saber se a taxa que está sendo paga ali está adequada para o risco da empresa. São essas duas variáveis. Então, o que o time de gestão faz é basicamente isso. É avaliar o risco daquela empresa, medir a qualidade dela como pagadora de dívida, e isso fica marcado numa nota, que a gente chama de rating. AAA é muito bom, por exemplo.
E geralmente essas empresas de mais qualidade, né, ligados a setores estratégicos, mais tranquilos, com receitas previsíveis, que é o caso desses setores de infra, né, de infraestrutura, costumam ter uma qualidade de crédito superior, né, do que o restante dos setores mais dependentes da economia doméstica, tipo varejo, por exemplo, né, são um pouquinho mais arriscados. Então, a parte mais segura desse universo é a parte de infra. Então, uma métrica, já pegando o gancho, que é importante, é a questão do rating, a qualidade de crédito. E a segunda é justamente a remuneração, né? Então, a gente tem ali uma parte da nossa equipe voltada para entender as empresas, analisar e dar essa nota, e você tem alguns outros componentes do time ali que estão mais interessados em ver se a remuneração do papel está adequada para aquele risco. Se tiver adequada, a gente vai querer ter uma posição enorme na empresa. Essa remuneração do papel que você comenta aqui, o nosso ouvinte, o nosso telespectador, é em relação ao quanto de juros, quanto de rentabilidade aquele papel vai oferecer. Exatamente. Confere? Confere, exatamente. Isso aí tem um nomezinho que é spread de crédito. Mas você pode chamar de taxa também. Legal, é a taxa que o ativo tá dando pra gente. Exatamente. Legal, e como é que funciona? Você acabou de comentar aqui que é para uma análise de crédito, tem um rating. Aí quais são os ratings que vocês trabalham lá dentro da Sparta? Tá. A gente geralmente trabalha com os ratings mais altos. Né? AAA, AA, até o BBB ali a gente vai. Entendi. Mas esse pedaço um pouquinho mais animado, assim, tem bem pouca representatividade dentro das carteiras. A gente fica mais no AA e no AAA. Então... Isso aparece nas nossas lâminas. E o nome disso, do tecniquez da coisa, é high grade, né? Quer dizer papéis de alta qualidade, empresas conhecidas e grandes. Então a Sparta é uma gestora de renda fixa de crédito high grade, né? Empresas de alta qualidade. Legal, interessante isso. Então, só repetindo um pouco aqui, pro ouvinte ficar mais ciente, em ativos de alta qualidade que a Sparta coloca dentro da carteira. Exatamente, certo? debêntures de alta. Isso é muito bom, isso é legal. Para os nossos clientes aqui, principalmente os clientes da Century, que geralmente são empresários, ou são profissionais autônomos, ou são pessoas que correm o risco dela no operacional, a gente ter um parceiro, por exemplo, como a Sparta, que realmente escolhe os ativos pensando num lado mais conservador, isso nos traz muita segurança. E o nosso objetivo aqui para o cliente é trazer segurança e previsibilidade, porque ele tem que correr o risco na atividade profissional dele. Perfeito. Agora vamos voltar um pouquinho aqui, que seria interessante a gente comentar um pouco sobre o benefício fiscal para o investidor. Perfeito. Isso nem tem tanto a ver em relação com a Sparta, mas sim com a nossa parte de gestão. Porque, por exemplo, às vezes a gente fica olhando muito a taxa que um CDB vai pagar, mas sendo que lá na frente ele tem um desconto de imposto de renda. Porque esse desconto de imposto de renda pode começa em 22,5% e a alíquota mínima é de 15%. Já esses papéis, tipo que a fundo de debênture incentivada, ele em momento algum ele tem cobrança de imposto de renda, certo? Exatamente. Então, no longo prazo, essa rentabilidade é como se fosse dado um bônus a mais, é isso? Exatamente. Então, tem uma forma de você fazer essas equivalências, né? Do que é isento com o que é tributado, mas basicamente é normal que os ativos isentos apresentem taxas um pouco mais baixas. Então, você vê, por exemplo, hoje 90% do CDI isento. Isso não é ruim. Isso dá mais do que 100% do CDI se fosse um CDB, por exemplo, se fosse alguma coisa tributada. Né? Então, essa facilidade da isenção de imposto de renda, ela é um benefício para o investidor, mas acaba sendo também um benefício para a empresa, porque ela consegue captar o recurso que ela precisava com taxas mais baixas. Legal. Então é um ganha-ganha. Interessante. E o investidor acaba ganhando até uma rentabilidade, às vezes até um pouco mais interessante. Um pouco maior, exatamente. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta como curiosidade mesmo, tá? E até como uma pessoa que às vezes indica alguns papéis para os clientes. Qual que é a vantagem de eu investir via fundo e investir eu mesmo ir lá, abrir a plataforma e selecionar para o cliente? Legal, essa é boa.
São várias vantagens na nossa visão, e a gente pode discutir algumas aqui. A primeira é que, num fundo, você consegue ter diversificação. Então, você pega lá os Sparta Debêntures Incentivadas, um fundo isento, desde 2017 faz lá 120 e poucos do CDI, com 200 e poucas empresas na carteira. Isso é interessante. Então, mesmo que o cliente seja muito aplicado, né, eu acho muito difícil ele conseguir construir e acompanhar com o consultor 200 e poucas empresas no portfólio dele. Então, é uma aplicação que você investe ao mesmo tempo em mais de 200 empresas, já com essa diversificação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem uma equipe profissional que fica ali de segunda a sexta-feira debruçada em cima dessas empresas, acompanhando qualquer novidade que saia a respeito dela. De tempos em tempos ela atualiza a sua situação financeira, apresenta para o público. Essas grandes fazem isso, as que a Sparta cobre, né? E você tem ali dentro da Sparta um analista dedicado para poucas empresas. Então ele tem algumas empresas de certos setores para acompanhar. E o trabalho dele é fazer isso. Do mesmo jeito que o seu trabalho aqui é cuidar do patrimônio dos clientes, tem lá dentro da Sparta um analista que fica olhando a saúde das empresas da carteirinha dele lá o dia inteiro. E a gente tem tudo isso já em painéis, muito bem estruturados dentro da parte de tecnologia da Sparta. Legal. Muito interessante esse ponto. Então quer dizer que a gente ganha uma gestão mais eficiente daqueles papéis de investimento. Com certeza. E isso costuma bater na porta das pessoas quando se passa por alguma crise, né? Então, geralmente vem alguma coisa inesperada, o cliente tem o papel de uma empresa que passa por algum problema, e aí vira aquela situação, né? Aquele salve-se quem puder. O que aconteceu com a empresa, qual que é o futuro, o que eu posso esperar daqui para frente, eu vou receber meu dinheiro de volta. Então você tendo investimento dentro de um fundo, você pode ter certeza que tem alguém ali que já sabe disso, né? Provavelmente ou vendeu antes, né? Ou já está totalmente por dentro da situação, já tem uma expectativa do que vai acontecer depois, vai prestar contas para você sobre tudo isso, e depois você só vai ter o trabalho de escutar o que o seu consultor tem para falar sobre o que a gestora já disse sobre a empresa. Esse é um ponto bem interessante, gente, porque a nossa vida como consultor é olhar o patrimônio como um todo dos nossos clientes. E, por exemplo, quando a gente diversifica nesse tipo de ativo, por exemplo, a gente tem um ganho de diversificação muito interessante. Por quê? É humanamente impossível você acompanhar 200 empresas sozinho. Fazer acompanhamento desses ativos, mas fazer a gestão de todo um portfólio, por exemplo, de um cliente que tem necessidade offshore, tem necessidade às vezes aqui próprio dentro do Brasil mesmo. Então, para a gente que é consultor, para quem é assessor também, facilita muito a nossa vida, principalmente quando é bem gerido, tá? Porque a gente sabe que mercado não é só flores, né? Sim. Existem alguns fundos que infelizmente não têm um bom desempenho. E aqui eu queria fazer um pequeno adendo aqui. Qual que é o tamanho do time da Sparta? Isso é outra coisa importante, né? Hoje a Sparta tem 40 pessoas e o time de investimentos tem 13 analistas, fora os gestores. Só focado em... Exatamente. Legal. Então cada analista vai olhar ali para 3, 4 setores. E isso é super importante, né? Porque o crédito, você emprestar dinheiro, é um trabalho de monitoramento. Você quer saber se o cara que recebeu o seu dinheiro está fazendo bom uso dele, né? Então você precisa, não dá para colocar um cara só para olhar 200 empresas. E é por isso também que o cliente não deveria fazer isso sozinho. Então a equipe parruda, encorpada, é importante também. Legal. E agora uma pergunta mais técnica aqui, tá? Na atual situação hoje, dia 10 de fevereiro, como que a Sparta vê o mercado de crédito privado no Brasil? Tá. Hoje está acontecendo duas coisas ao mesmo tempo que não é super comum de acontecer. A gente tem taxas de juros muito altas, mas essa remuneração que a empresa precisa pagar a mais do que a Selic, a mais do que os títulos do governo para valer a pena, que a gente chama de spread de crédito, ele está nas mínimas históricas, principalmente nas debêntures incentivadas. Então, hoje é um momento que pede um pouco mais de cautela. A gente, como gestora, trabalha hoje com mais prudência do que o habitual, assim, né? Tá mais um nível de caixa maior.
A gente prefere títulos com vencimentos mais curtos, porque se a taxa está baixa, você não vai querer pegar um vencimento de 10 anos numa taxa baixa. Pega um vencimento de 2 anos, né? Fica com um prazo médio da carteira mais curtinho, evitando assim também os solavancos, né? Grandes oscilações. Para o investidor, a gente vem de 3 anos, na verdade, de rentabilidades muito acima do habitual. Aconteceu uma soma de coisas que foram trazendo a atenção dos investidores para os fundos de debêntures incentivadas. Eles foram captando muito recurso. Fazendo isso, ele tem que ir às compras, né? Tem que comprar papéis para investir. E aí, com isso, teve muita valorização acima do normal nos últimos anos. A gente espera retornos um pouquinho mais modestos aí para o próximo ano, em função desses spreads, essas taxas mais comprimidas agora. Entendi. Então vocês veem um mercado mais tranquilo, sem muita grande oscilação, certo? É nesse sentido? Não, a gente talvez tenha um pouco de oscilação mais do que o habitual, porque hoje o nível que você vê nos spreads de crédito já é um nível historicamente muito baixo. Então, passar muito disso para baixo já não vale muito a pena. Entendi. Então, pode ser que tenha um pouquinho mais de oscilação nesse momento, em comparação ao que a gente viu nos últimos 2-3 anos. Né? Então, por mais que o investidor não esteja habituado a comparar investimentos, um fundo incentivado nosso faz 3 anos que ele faz aí por volta de 120 do CDI todo ano. É uma boa rentabilidade. Isento de R? Isento de R, que investindo em ativos AA, AAA. Então não é comum, né? Geralmente os ativos com mais risco pagam essa remuneração, né? Então você ter ativos ultraconservadores pagando esse patamar de remuneração não deveria ser uma coisa para sempre, né? Então aconteceu por 3 anos. Talvez a gente tenha um ano ali um pouco mais modesto de retornos para corrigir um pouco, devolver um pouquinho dessa bonança dos últimos 2 anos aí. Entendi. E a gente falou dos benefícios fiscal, das vantagens de investir com vocês lá, a análise de vocês do rating, mas e os riscos de investir nesse tipo de investimento? Tá. A primeira coisa para o cliente acompanhar ou entender que existe é a marcação a mercado. A gente compra algum papel que a gente vai carregar por um certo tempo. Todos os dias alguém vai querer comprar aquele papel, tem alguém negociando aquele papel que tem na sua carteira, tem alguém negociando igualzinho em outro lugar. E aí, às vezes podem estar negociando por mais, às vezes por menos. Então, no dia a dia, isso se chama marcação a mercado, que o CDB muitas vezes não tem. Então, o cara precisa entender, você vai ter uma remuneração bem superior ao do CDB no longo prazo. Só que isso não vem de graça, tem um pouco mais de oscilação. Esse é o primeiro risco. O segundo risco, ele tem a ver com a saúde de crédito das empresas. Então, uma empresa, de repente, acontece alguma coisa, piora a situação dela, ela pode vir a não pagar um pedaço da dívida dela. Num fundo incentivado, a gente nunca sofreu desse mal na Sparta, mas é possível, pode acontecer. Teve o caso aí conhecido de Americanas, né, que foi uma fraude, todo mundo esperava uma coisa, foi outra, e o papel decepcionou no fim. Ainda recuperamos uma parcela relevante ali, mas perdemos um pouco. E o terceiro risco, ele é importante de acompanhar também, que tem a ver com a tal da venda forçada. Então, imagina um momento mais difícil, um momento de incerteza, como o da pandemia. Todo mundo corre para buscar liquidez, né? Buscar ativos que ela possa resgatar ali, que ela possa colocar às vezes debaixo do colchão, né? Porque quer ter a segurança, quer estar protegido ali. E muitas vezes os fundos podem passar por um período de saques, né? A gente consegue se defender muito bem disso com fundos que são D+30, a gente pode falar mais sobre isso depois. E fundos também que jamais sofrem resgate, que o investidor negocia as cotas em bolsa e as posições dos clientes apenas trocam de mão, né? De um cliente para o outro. Mas, né, os fundos que estão sujeitos a esses resgates, eles precisam tomar cuidado que se o gestor ele é pego de surpresa e não está fazendo uma gestão prudente, não é o caso da Sparta, mas é uma coisa para se policiar, o gestor ele às vezes se vê obrigado a vender alguns papéis da carteira num momento difícil para gerar o caixa necessário para pagar o cliente que está querendo sair.
Se isso acontece com muita intensidade, o gestor às vezes tem que vender algum papel com prejuízo, porque ele está numa necessidade. No meio de uma pandemia, se precisar vender um papel, o comprador do outro lado fala, tudo bem, mas eu vou comprar com um desconto de 20%. Né? Então isso pode machucar a rentabilidade dos fundos e é por isso que a gente não tem hoje na Sparta fundos com prazo de resgate D+0. A gente prefere os D+30, pelo menos. Esse é um ponto importante que inclusive seria a minha próxima pergunta em relação à liquidez desse tipo de classe de ativo, principalmente lá com vocês. Tá. Como funciona a liquidez para o investidor? Tá. A gente prefere trabalhar com o D+30, então do dia que você pede o resgate, você espera 30 dias para receber, como proteção para o investidor. Né? Porque muitas vezes o investidor olha e fala, caramba, 30 dias, meu dinheiro vai ficar preso esses 30 dias. Na verdade é uma defesa para você cliente, para você investidor de fundos de debêntures. Né? Por quê? Porque o D+0 sofre desse mal que a gente estava discutindo aqui agora. Né? Vem algum vento contrário, vem muitos saques no fundo, se o gestor tem um dia só para vender nesse papel, ele pode fazer uma venda ruim. Com 30 dias ele faz uma venda muito melhor. Então tem esse mínimo aí que a gente pratica de 30 dias e você tem os fundos nossos listados na bolsa, que aí é um outro assunto para um próximo papo talvez, mas que nunca sofrem resgate. Então se você quer sair, se eu quero sair, você quer entrar, eu penduro lá uma ordem de venda, você pendura uma ordem de compra, tudo isso na B3, Home Broker, e a gente troca de mão. Né? Legal. A cota passa para você e a sua. E a liquidez nesse caso é? D+2. Legal. Então, praticamente, 30 dias para obter o 31, na verdade, que é a liquidação no 31º, né? Isso. A conta, ou D+2 no caso que foi listado. Listado em bolsa. Isso. Isso é importantíssimo. Por que eu estou levantando esse ponto aqui? Porque às vezes, quando a gente faz a alocação diretamente no papel, a gente está travado há 5 anos, 3 anos, ou às vezes até 10 anos. E pode ser no momento que eu precise de liquidez, esse papel esteja desvalorizado. E querendo ou não, eu vou sofrer uma marcação ao mercado. Já no fundo, a gente consegue se programar para, daqui 30 dias eu vou precisar de um certo capital. Exato. Esse é um ponto bem, bem legal. Bom, caminhando agora já para o final aqui do nosso episódio, eu queria que você comentasse, ou na verdade, desse algumas sugestões de como é que a gente olha esse tipo de ativo, olhando pelo um viés mais de investidor, de consultor. Tá. Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Tá bom. Primeiro, procurar fundos, se eles forem fundos de crédito privado, como no caso da Sparta, prazos de resgate maiores, pelo menos uns 30 dias costuma ser mais adequado. Outro ponto para você ter atenção é o nível de diversificação do fundo. Então o fundo, a gente acabou de dizer que é bem diversificado, mas tem fundos que não são tão diversificados quanto os nossos. Então, atenção a esse ponto. Outra coisa para observar é o tal do spread de crédito que a gente estava falando, né? Que hoje você tem um CDI muito alto, mas o spread a mais, né? Em alguns casos é até um spread a menos hoje em dia. Né? Então essa remuneração é super importante. Você pega momentos como após a pandemia, após o evento de Americanas e Light, como foi um momento de muito medo, as pessoas vendem esses títulos, eles se desvalorizam, e aí como a renda é fixa, a taxa precisa subir, o spread precisa subir para te pagar a mesma coisa lá no vencimento. A gente não está no momento assim, a gente está no outro polo, a gente está no momento de spreads mais baixos, que aí requer alocações mais moderadas, né? Você pode ter mais, mas não agora. Agora é o momento para ter um pouco menos, para embolsar alguns ganhos. Né? Então, diversificação é importante, nível do spread é importante. O histórico do fundo, né? Apareceu uma gestora nova com 2 meses de vida e um patrimônio pequenininho. Pô, vamos esperar ela se provar um pouquinho. Né? Vamos entender quem são essas pessoas. Quem são essas pessoas. Fundos novos costumam levar vantagem, tem uma história aí sobre enquadramento, mas fundos novos no início têm mais liberdade de alocação do que os fundos mais maduros, isso costuma ser uma vantagem temporária, né? Então não se deixe levar, né, pela performance de curto prazo recente. E uma última coisa que eu citaria é o prazo da carteira, né? O prazo médio dos títulos que estão ali dentro. São títulos que vencem daqui a 10 anos,
títulos muito longos, eles têm oscilação muito maior. Títulos vencem daqui a 2 anos, tem um nível de oscilação muito menor. Então, você vai ajustando. E um ponto que me ocorre agora, vale citar também, é o indexador da carteira, né? Então, o fundo atrelado ao CDI, ele tem um pouquinho mais de previsibilidade, oscila um pouco menos. Já o fundo atrelado à inflação, aos juros reais, no longo prazo costuma se dar bem contra o CDI. Apesar de ultimamente não estarmos num momento tão favorável para eles, a gente gosta, olhando para frente, de estar atrelado mais aos fundos de inflação, né, da Sparta. Legal. Isso daria para a gente fazer um podcast só falando a relação entre CDI e IPCA, qual é o momento mais interessante ou não, né? Exato. Mas, fazendo um comentário aqui mais em relação à alocação do patrimônio em si, é muito importante a gente diversificar a carteira de investimento em geral. E esse tipo de ativo é importantíssimo ter na carteira. Não importa se você é conservador, se é arrojado ou se é moderado. É importante você ter uma parcelinha do teu patrimônio alocado nesse tipo de ativo. Por quê? Tem benefício fiscal, tem a longo prazo, isso é muito mais vantajoso do que às vezes você colocar no próprio fundo de crédito privado, só que paga come cotas e ainda tem IR. Então, no longo prazo, isso se transforma num belo rendimento pra gente, né? Bom, Matheus, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Tá? Agradeço demais você ter vindo aqui na Century, a gente ter tido essa conversa. A gente teve uma conversa pré-podcast que foi bem interessante, a gente descobriu algumas estratégias ou alguns fundos, alguns tipos de alocação que, confesso que eu não estava de olho. Muito obrigado pelo conhecimento e obrigado por participar aqui com a gente. Se quiser deixar algum recado, fique à vontade. Agradecer a oportunidade, podem sempre me convidar e venham para a Sparta também conhecer, as portas estão abertas lá para vocês conhecerem a cozinha. Claro, com certeza. Quando for em São Paulo, pode deixar meu café reservado lá que eu vou com o maior prazer. Combinado. Muito obrigado, viu? Obrigado, tchau. Obrigado, pessoal. Até a próxima.